Salve, salve família vascaína, um ótimo dia para você que se liga aqui no canal do Mineiro buscando as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Neste vídeo vamos fazer um balanço da viagem do Vasco para os Estados Unidos, vamos trazer a entrevista do técnico Maurício Barbieri falando de pontos positivos e pontos negativos que ele viu nessas duas partidas. E claro, vamos virar a chave, vamos projetar a próxima partida do Vasco válida pelo Campeonato Carioca. E tem uma informação aí do De Luca, né, que preocupa um pouco. O Vasco vai ter que ir ao mercado mesmo para buscar um novo volante. A gente vai falar tudo aqui para você. Chegando o dedo no like para apoiar o nosso trabalho e bora para a informação. Pessoal, se liga nessa super recomendação que eu tenho pra você. A Bet7k é a plataforma de apostas esportivas e cassino que mais cresce no Brasil. São muitas vantagens, sempre visando a melhor experiência do usuário. Além das melhores cotações do mercado, na Bet7k você tem vantagens como saque e depósito via Pix, suporte 24 horas, cashback nas apostas esportivas, sorteios semanais de R$7.000. Ufa, é muita coisa. Bora então multiplicar o seu dinheiro na Bet7k e atenção, o bônus mudou. Agora no seu primeiro depósito, bônus de 100% de até R$7.000. Mas é apenas para os 30 primeiros que clicarem no link que está na descrição do vídeo ou comentário fixado e é por tempo limitado. Não vai marcar bobeira. Entre agora na Bet7k. Bom, meus queridos, uma vitória e uma derrota, 3-0 a favor, 3-0 contra. O Vasco volta zerado, né? Dos Estados Unidos, fazendo um balanço aqui, o Vascão volta zerado. Bom, da partida de ontem, eu deixei o meu destaque aí, que era a sua opinião. Concorda comigo que o Puma foi o destaque do jogo? A gente elegeu juntos ontem numa enquete na live pós-jogo. Eu tava ali entre Puma, Figueiredo, Jair e Ivan. Acho que foram os 4 destaques do jogo, mas junto com a galera a gente elegeu o Pumita, o craque da partida. Jogador com muita disposição física, ele cumpre muito bem taticamente o que se espera dele, né? Bem posicionado defensivamente, tá subindo bastante, arriscando finalizações de fora da área, cruzamentos, enfim. Acho que a gente tem tudo para ver uma boa temporada do Puma, que... Primeiro, né, ainda é cedo para falar, mas nesses primeiros jogos mostrou um bom futebol. Deixa aí o seu comentário. E eu vou trazer agora o áudio do Barbieri falando sobre balanço, né? Um balanço positivo, o que ele viu de coisas boas e coisas ruins para serem consertadas para a sequência da temporada. Vamos ouvir então o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Eu acho que apesar do resultado, eu vou voltar naquilo que eu falei depois do River, é um início de trabalho, é um processo, é um começo. Claro que nós todos estamos muito mais satisfeitos de ter um resultado dessa maneira, mas a conversa dentro do vestiário foi de manter os pés no chão, de seguir fazendo as coisas com calma, de seguir tentando ser melhor a cada partido, as oscilações vão acontecer. A gente já tentou ajustar algumas coisas do River para cá, que foi ser um pouco mais compacto, foi ser uma equipe um pouco mais coesa, tá com as coberturas mais próximas, tentar aproveitar melhor as oportunidades que a gente criava. Eu acho que foram 2 coisas que a gente fez hoje, mas com certeza tem muitos pontos ainda a melhorar e evoluir. O que eu mais gosto do discurso é o pés no chão, né? Da mesma forma que a gente pediu calma quando perdeu de 3-0 para o River, a gente não tem que se empolgar também demais por ter vencido de 3-0 o Inter Miami. É um time bem inferior, né? O próprio elenco do Vasco, que ainda está em formação, já mostrou superioridade à equipe. O Vasco fez o que tinha que fazer nessa segunda partida, né? Superou a equipe inferior. E é isso, o Campeonato Carioca é o que a gente espera. Um jogo contra a Portuguesa, jogos contra os pequenos, que o Vasco se imponha, como sempre foi historicamente, né? Nos jogos contra os pequenos a gente vem passando sufoco nos últimos anos e espero que esse ano a realidade seja diferente. Nos clássicos a gente tem que entender que as 3 equipes estão na nossa frente na questão de planejamento, estrutura,
e tudo mais. Então, assim, vamos falar de Campeonato Carioca. Já que eu já entrei no assunto, vamos falar de Campeonato Carioca então, vai. Campeonato Carioca volta nesta quarta-feira às 9h10. Portuguesa e Vasco jogam no Estádio Luso Brasileiro com transmissão do Band Esportes. Atenção, hein? A Band não vai mostrar, pelo menos na programação não tá, mas no Band Esportes tá. Então, confiando na programação dos canais, teremos transmissão do Band Esportes. E dá uma olhada no que eu falei, que os empates foram ruins, né? Foram péssimos pro Vasco. Olha lá como é que a classificação começa a querer ficar complicada. Se vence a Portuguesa, beleza, vai a 5 pontos, pode até entrar no G4 se o Botafogo tropeçar, né? Porque a gente joga contra a Portuguesa, então a gente vai passar eles. O Botafogo tropeçando, a gente entra no G4. Depende também do jogo do Audax, né? Não sei contra quem o Audax joga. Mas a gente fica ali, mesmo se não entra no G4, fica ali no bolinho, prestes a entrar. Uma derrota para a Portuguesa vai a 6 pontos, inclusive, entra no G4, né? E complica de vez a situação do Vasco, porque aí vão faltar, são 11 jogos, né? Aí vão faltar 8 partidas e aí começa a querer ficar chato. Então o empate também não serve, o empate também é um resultado ruim, tá? E é a vitória que a gente precisa. Ah, Mineiro, mas você não falava que Carioca não é importante? Eu continuo achando, cara, o Carioca a competição menos importante do Vasco no ano. Mas agora, com a tal, né, das vagas da Copa do Brasil, a CBF colocando na tabela do campeonato estadual, a gente tem que ficar entre os primeiros colocados. E a obrigação do Vasco, vamos falar, mesmo não importando o campeonato carioca, o nível de diferença de elenco dos grandes para os pequenos é muito grande. Então você tem que ficar entre os 4. Aí na semifinal, o que vier é lucro, né? Você pega ali um Flamengo e um Fluminense que estão com outra estrutura, com elenco já montado, com um bom banco de reservas. O Botafogo, que a distância já não é tão grande, mas também já está bem à frente do Vasco. O Vasco jogaria como não favorito, né? A gente entra nesses clássicos. Não é zebra, obviamente, né? O Vasco é gigante, o Vasco é rival desses times, mas sem a obrigação, vamos colocar assim que fica bom, sem a obrigação de vencer. A obrigação para mim esse ano é Campeonato Brasileiro, é ficar na primeira página, entre os 10. Entre os 8 é melhor, entre os 6, claro, mas ficar entre os 10 primeiros, acho que esse é o maior objetivo. Então o Campeonato Carioca estando entre os 4, para mim, dever está cumprido. E falar rapidinho da informação, eu dei uma olhada no Twitter bem rapidamente, não consegui falar com o Flávio ainda para confirmar com ele, mas eu vi no Twitter que o De Luca, informação do Flávio, o De Luca, a lesão é um pouco mais séria do que se esperava. Então que o Vasco vai se movimentar para trazer um novo primeiro volante. Obviamente não é uma notícia que nos deixa triste demais, porque o De Luca não foi um reforço que empolgou, né? Mas a gente fica triste pelo jogador, pela frustração, né, de ver o reforço em campo. Mas o ponto positivo é que o Vasco vai atrás de mais reforços. E reforço nunca é demais, né? A não ser quando você chega num nível de um Palmeiras, que aí você ficar inchando o elenco é bobeira. Mas até a gente ter um nível de elenco igual ao do Palmeiras, reforço nunca é demais. Vamos reformulando esse time aí o máximo que der. Bom, meus amigos, já conversamos bastante. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal, você que é novo por aqui. E para participar do Bolão do Mineiro Etapa Campeonato Carioca, seja membro do canal em qualquer plano, a partir de R$ 1,99 por mês. Perdeu a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores? Tem um card passando aqui no cantinho da tela para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações. Até lá!